Bom, agora eu vou entregar para vocês aqui um material de amadurecimento. Na verdade, é um exercício que você pode fazer semanal, sabe? Pode fazer, tem alguns aqui que é de forma diária e alguns de forma semanal, né? O que é esse exercício? Eu vou explicar aqui uma referência desse exercício, ele está dentro da simbologia. Quando a gente pega uma das grandes orações que a gente conhece por aí, né, a oração do Pai Nosso, você tem uma referência ali do pão nosso de cada dia, né? Esse pão, a gente fala de um pão que é um trabalho. O pão nosso de cada dia é aquele pão que sustenta, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje é exatamente o trabalho e a capacidade que você tem de entrega diária, que isso te alimenta. Então, numa referência simbólica, a gente tem os 4 elementos para fazer esse pão, né? A gente vai tirar aqui o sal e o trigo para fazer o pão. Por quê? Esse pão aqui é aquele pão básico do dia a dia, que você tem uma certa pressa para comer, que você tem, né, você não está ali para saborear o pão, aquilo ali simplesmente serve para te sustentar. Então, nesses 4 elementos, a gente vai ter a terra, água, ar e o fogo. É assim que a gente vai estruturar aqui para fazer um pão. Então, e aí eu vou falar cada elemento simbólico, né, dentro da perspectiva disso daqui, que se torna, e aí é uma estrutura milenar, que se torna uma tecnologia para a gente agir na nossa vida. Olha que interessante. O pão ele é feito a partir do trigo. Então a gente pega o trigo, coloca numa pedra e amassa aquele trigo, não é isso? É assim que faz o pão, né? A partir do trigo, você transforma ele em farinha. Isso daqui faz uma alusão a um ato operativo bom, uma excelência. Você transforma, né, a essência do trigo ali em farinha para começar o pão. Trazendo isso para a nossa vida, a gente vai pensar numa presença, né? A terra sendo um conceito de presença. E como que a gente vai estruturar essa presença? É um pouco complicado, mas eu vou deixar estruturado aqui. O bom do vídeo é que você pode voltar e pegar de novo, e aí você tem essa referência. A presença, ela vai se dar numa estruturação das virtudes cardeais. As virtudes cardeais, e aí também é um tema que a gente pode expandir, né, mais para frente. As virtudes cardeais são fortaleza, temperança, prudência e justiça. Então essas 4 virtudes, elas vão se dar na nossa relação com as coisas, né, das quais a gente tem diante da gente. A gente se relaciona. A gente se relaciona com o quê? Com a matéria, com o tempo, com as outras pessoas e comigo mesmo. Então é o eu relacionando comigo mesmo, seria a virtude da fortaleza. Eu me relacionando com o tempo, aí a virtude da prudência. Eu me relacionando com a matéria, é a virtude da temperança, e eu me relacionando com outros eus. Então a gente tem aí a virtude da justiça. Depois que você pega essa farinha, né, você não pode colocar logo o vento, então inclusive tem uma sequência para isso. Você vai colocar primeiro a água, aí você vai juntar essa farinha na água, não é isso? Aí você vai pegar, né, a farinha para fazer o pão, colocar um pouquinho de água, e a água a gente faz uma alusão a uma referência, e aí é uma tecnologia de fato que a gente vai trazer para o nosso dia a dia, do jejum, jejum ou penitência. Então, quando você, né, coloca a água ali, coloca um jejum na tua vida, olha que interessante, você tem ali uma capacidade de moldar a tua vontade. Então, quando você coloca uma penitência, né, um banho gelado, tomar um café sem açúcar, você está desenvolvendo a tua maturidade, né, de alguma forma. Quando você pula, de fato, uma refeição, então você está jejuando, você vai jejuar sem ficar fazendo cara feia, sem ficar em silêncio. Todas essas referências aqui depois, né, que seria a água, o ar e o fogo, a ideia é fazer em silêncio, não ficar falando com as pessoas. Porque aí você tem uma ferramenta que vai transformar de fato a tua vida. Então, quando você aprende a jejuar ou fazer uma penitência, você está deixando
daquela referência, né, de que eu sou um coitadinho, eu tenho que fazer isso. Não, você simplesmente assume determinadas ações, né, você faz determinadas ações para acostumar, né, educar o teu próprio eu, né, a tua própria vontade. Então aí você começa aí você tem uma força aí de amadurecimento a partir de uma técnica, né. Outra técnica, depois da água, o que a gente faz com o pão? A gente vai sovar o pão, a gente vai colocar ar dentro do pão. O ar, ele vem da referência, né, aquilo que sai, o vento, né, a palavra, né, a voz, a minha voz aqui, ela sai a partir do ar que passa pelas minhas cordas vocais e eu consigo comunicar com vocês. Então, a referência aqui, né, de um instrumento, né, para a gente conseguir movimentar esse ar aqui é a oração. Olha que interessante, a oração sem o jejum é a mesma coisa de você colocar o ar na farinha sem a água, né? Você vai espalhar. Então, quando você põe essa referência da oração, né, e aí independente, né, você acredita em Deus, não acredita e tal, a oração ela é esse vocativo, né, é uma tecnologia, né, que traz para uma essência humana que te puxa para uma maturidade. É disso daqui que a gente está falando. A ideia é exatamente essa. Então vem a oração, né? Essa fala, e aí eu sempre sugiro uma oração que todo mundo conhece, a oração do Pai Nosso, né? Ela é completa, né? Ela tem ali um vocativo e 7 pedidos, né? Ela é uma coisa estruturada, simbólica, ela existe há milênios, né? Então, eu gosto das coisas que são antigas, eu gosto das coisas que são milenares. E essas técnicas que eu estou apresentando aqui são exatamente isso. São técnicas, né, de muito tempo de uso, né? Já são comprovadas, a gente pode colocar assim. Comprovadas de forma filosófica, comprovadas de forma simbólica. Isso é bem interessante. Depois, então, que você fez ali o ar, você colocou o ar dentro do pão, o que você vai fazer com o pão? Né? Vai deixar ela descansar, que aí ela, né, no caso aqui não vai ter o fermento, então ela não cresce, e aí você vai colocar dentro do fogo. O fogo, a referência, né, da ação que a gente vai fazer é a esmola. A esmola que traz uma queima dos juízos. A esmola que, quando a gente transborda, a gente queima aquilo que está transbordando. Quando você dá a esmola para o indivíduo, você desenvolve uma capacidade sua de atenção ao outro, de atenção de amor. Você entrega uma coisa, você entrega algo que é valioso. Então, isso também vai moldando a nossa capacidade. Você percebe que as pessoas muito egoístas, elas têm uma tendência a serem mais imaturas, elas são egocentradas, elas querem, né, feito uma criancinha que quer tudo para si. Então, quando você dá a esmola, você entrega um dinheiro de verdade ali, aquilo dali altera algo dentro de você. Então, esse é um mecanismo de amadurecimento. Essa é uma técnica milenar, inclusive, de amadurecimento. Então, a gente vai ter aqui, né, a presença, né, resumindo aqui, a gente vai ter a presença diante das pessoas, né, com o entendimento das virtudes cardeais, que é a fortaleza, prudência, justiça e temperança. Então, a gente tem a presença, depois o jejum, ou uma penitência, que é interessante você praticar isso de tempos em tempos, uma vez por semana, 2 vezes por semana, às vezes eu até indico que faça diariamente. Depois você tem a oração, que é a mesma referência, né? Você pode fazer, né, diariamente, é uma coisa simples de se fazer, e a esmola. Então, presença, jejum, oração e esmola. Essa é a tecnologia que, se você aplicar, né, na tua vida semanalmente, tenho certeza que você vai tender aí a sair da imaturidade cada vez mais e ir para a maturidade.